Em março de 2023, os dois jovens foram até um depósito do Detran, na RS 118, em Sapucaia do Sul. Lá dentro, os dois fizeram coisas erradas. Sim, as famílias inclusive confirmaram isso. Eles tentaram furtar baterias de veículos que estavam lá no depósito do Detran. Mas nesse interim, eles acabaram surpreendidos por funcionários, tinha o dono de um guincho também envolvido na história, e os dois foram mortos. Os corpos foram encontrados perto do depósito, em uma região de mata. Nós vamos agora até a frente do Fórum de Sapucaia do Sul. Pode abrir aqui no telão. E, Mota, estou aqui em frente à comarca de Sapucaia do Sul, onde está acontecendo o júri. Na verdade, agora estamos no período de intervalo, Mota, conversando com as famílias das vítimas por aqui. Apenas uma testemunha falou, até agora, um dos policiais envolvidos em todo este caso. Vou aproveitar, Mota, vou falar com a Edilane. Ela que é a mãe do Jonathan, o jovem de 16 anos que faleceu no dia 31 de março de 2023. E, Edilane, qual é o sentimento, depois de quase 3 anos, finalmente o julgamento acontecendo aqui em Sapucaia do Sul? Boa tarde. O sentimento nosso é de justiça, né? Que até então a gente não tinha resposta nenhuma, né? A gente estava esperando por essas audiências, né? Que antes tinha sido marcada uma audiência para o dia 2, depois eles adiaram de novo, né, a data. E a gente agora só quer justiça, né? Que eles paguem pelo crime que eles cometeram, já que os nossos filhos, né, não estão mais aqui para poder, né, pagar pelo crime que eles tinham cometido naquela época, né? Mas só que agora eles têm aqui o direito, né, de pagar pelo crime que eles cometeram, que foi a morte dos meninos e a ocultação de cadáver. Pode ver muitas pessoas, membros da família, imagino que amigos do Jonathan e do Wesley também, todos com cartazes pedindo justiça por esse fato que aconteceu em 2023, Mota. E lembrando, né, esses dois jovens, segundo a investigação da polícia, foram amarrados, torturados e executados, por esses 3 funcionários desse depósito do Detran aqui em Sapucaia do Sul. Mota, agora eu vou conversar com a tia do Wesley Santos. Perdão, como é que é o nome da senhora mesmo? Marivane. Marivane, vou te perguntar a mesma coisa que eu perguntei para a dona Edilane, depois de 3 anos, né? Como está o sentimento da família depois de tudo isso que aconteceu e agora finalmente essas pessoas sendo julgadas aqui em Sapucaia? Não foi fácil ficar lá dentro, olhar para a cara deles, né? Mas a gente espera que a justiça seja feita agora, porque a gente sente muita falta deles, né? E eles poderiam estar conosco agora, né? E, Mota, essas 3 pessoas que estão sendo julgadas hoje são 2 funcionários deste depósito do Detran e também o responsável pelo local. Eles estão sendo julgados pelo homicídio do Jonathan Xavier e do Wesley Santos e também por ocultação de cadáver, porque o corpo dos dois foi encontrado horas depois no interior aqui de Sapucaia do Sul, numa área de mata, Mota. E eu vou conversar agora, Eduardo, pode vir aqui, por favor? A irmã do Jonathan, foi ela quem nos chamou, inclusive, para vir aqui. Queria que tu também comentasse um pouco sobre isso. Tu estava acompanhando o julgamento desde hoje de manhã, o que tu achou sobre o júri, né? Foi apenas uma testemunha que falou mesmo até o momento? Boa tarde. Boa tarde, sim. Por enquanto foi só uma, depois vai a minha mãe. Mas a gente só quer justiça, né? Que eles paguem pelo que eles fizeram e que tenham pena máxima. Que os guris de volta não vão vir mais, né? Vou ser muito franco, o pessoal me conhece aí há quase 20 anos, sabe que eu não passo pano pra ninguém. Pra ninguém. E eu não tô passando pano pros guris, não. Eles erraram. Os guris erraram. Estavam lá tentando furtar bateria de veículo. Estavam lá. Mas o que deveria ter sido feito no dia? Por essas 3 pessoas, né? Pelos 2 funcionários e pelo responsável aí, tem o dono de um guincho também na história. O que deveria ter sido feito? Contido os 2 guris e acionada a Brigada Militar de Sapucaia. Conduzido os 2 guris, o mais velho de 19 anos, né, o Wesley de 19 e o Jonathan de 16, até uma unidade da Polícia Judiciária Civil. Ir lá, deixar a justiça ser feita, fazer valer a lei. Esse negócio, pegaram os guris, torturaram os guris, gente. Torturaram os dois garotos. Repito, erraram, mas a lei tem que ser respeitada. Não tem esse negócio de justiceiro, não pode. Porque senão a gente rasga o Código Penal, rasga a Constituição, rasga tudo, aí vai se transformar no que esse país? Me diga. Então, assim, eles erraram, mas não era assim que tinha que terminar essa situação toda. Inclusive, o JG, eu não me recordo se era a mãe do Jonathan ou a família do Wesley que ficou sabendo
acho que antes mesmo da polícia, que ele estava morto e onde estava o corpo. Você lembra? Verifica com eles aí sobre essa situação. Eu lembro como se fosse hoje, gente, né? Que a família de não sei qual das mães, mas uma das mães ficou sabendo, ó, teu filho está morto numa área de mata lá, né? Amarrado lá e foram torturados. Foram torturados. Eu vou verificar agora, Mota, vou perguntar para a dona Edilane justamente sobre isso. Mota está recordando, lá na época que tudo aconteceu, que acredito que a senhora ou então a mãe do Wesley ficaram sabendo, antes até mesmo da polícia, que os corpos foram encontrados na região de mata aqui em Sapucaia. Foi isso mesmo? Sim, a gente ficou sabendo porque aqui em Sapucaia tem um programa, né, que ele do Neyron Marques, onde eles botam informações na internet. Depois onde eu fiquei sabendo pela minha sobrinha, né, que tinha me ligado, que tinha 2 corpos, né, atirados na estrada do Ramires. E na época demorou quanto tempo para a senhora ficar sabendo que era de fato o Jonathan e o Wesley? Olha, foi muito rápido, porque o coração, né, de mãe já falava, né, que do nada daí os 2 meninos sumiram, né, sendo que o pessoal do Detran disse que só deu um tiro para cima, né, que eles sumiram, que saíram, pularam, né, a cerca lá, que nem tem como pular aquela cerca. E até o tempo da gente ter chegado em casa, eles já eram para ter chegado lá. Daí, como não chegaram, né, a gente ainda ficou com aquela apreensão, né? Mas mesmo assim, tendo confiança de que ia achar os meninos vivos, né? Mas quando falaram que tinha achado os 2 corpos lá no meio do mato, com um saco na cabeça, pés e mãos amarrados, a gente já botou na hora no coração, né? Que eram os meninos. Daí, chegando lá, eu acho que demorou uma meia hora até a gente chegar, até onde estavam os corpos. E daí a gente pegar os meninos do jeito que a gente encontrou, né? O meu filho com a cabeça mais tirada assim por dentro de um buraco, com um saco na cabeça. E o Wesley com a roupa para baixo, entendeu? Foi bem difícil, até pra gente agora, sendo difícil recordar também, que a próxima agora do júri vai ser eu, né? Para dar minha testemunha ali. Vai estar bem difícil mesmo. Ô JG, quando a senhora foi até os corpos, a polícia, as autoridades ainda não tinham chegado. Foi assim, a senhora mesma e a família que chegou antes até mesmo dos policiais, é isso? Não, quando a minha família chegou lá, parece que já tinha polícia lá. Já tinha 2 brigadianos lá. Tá certo. Oi, Mota, pode falar. não, e esse julgamento, ele tem previsão de encerrar hoje? Deve terminar hoje ainda? Mota, acredito que não deve terminar hoje ainda. Vou também falar com a Edilane, que vai ser a próxima testemunha, inclusive, mas acredito que não, Mota. Acredito que deve se estender, até quinta-feira. Eduardo está me falando aqui, é a previsão para esse júri terminar. E Mota, Edilane falou uma coisa muito importante. No primeiro momento, quando esse caso aconteceu lá no dia 31 de março, os funcionários do Detran teriam falado que eles atiraram para cima, Mota. Sim. E que isso era de praxe, inclusive, quando aconteceu alguma invasão no local, que eles teriam atirado para cima como uma forma de aviso. Depois, com o passar dos dias e da investigação e também achando os corpos dos 2 meninos, que descobriram que, na verdade, o que aconteceu foi uma execução. E, Mota, vou pedir para o cinegrafista Nildo Reis mostrar os cartazes aqui. Chama atenção, Mota, que grande parte dos cartazes questiona justamente a forma cruel com que tudo aconteceu, né? É verdade. A tia do Wesley está aqui, não precisava de tanta crueldade, o cartaz dela. Atrás também tem, não precisavam torturar os nossos meninos. Então, isso é uma coisa que a família também, Mota, a justiça é por conta disso também, pela forma cruel com que tudo aconteceu, né? Esse cartaz aí não foi acidente, foi crime. Só falta aí os advogados de defesa dos 3 réus alegarem que a morte dos 2 guris, né? Do jovem de 19 anos e do adolescente de 16, que as mortes foram acidentais. Só faltava isso, né? Bom, notícia aqui no jornalismo da Band RS tem começo, meio e fim. A gente está mostrando, né, o primeiro dia desse julgamento e a gente vai até o final para mostrar qual será o veredito, qual será o desfecho, né, desse drama vivido pelas famílias desses 2 guris. Repito, erraram. Mas o que deveria ter sido feito com os 2 era dentro da lei, né? Detê-los, chamado a Brigada Militar e levados até uma unidade, até uma delegacia da Polícia Civil. Agradeço aí às famílias pela gentileza, né, e pelo carinho com que sempre tratou a nossa reportagem. E qualquer novidade aí, JG, pode nos chamar, tá bom? Tá certo, Matos, pode deixar, vou agradecer a ele sim. E, bom, o júri vai até quinta-feira, então a gente vai continuar acompanhando esse caso até quinta-feira para ver o que vai acontecer, né? Qual vai ser o resultado desse júri aqui em Sapucaia do Sul. Tá Valeu. certo. Grande João Gabriel Pezzini, né, ao vivo, direto do fórum lá de Sapucaia do Sul, acompanhando o primeiro dia desse julgamento. Quase 3 anos de espera, né? Quase 3 anos. Gente,
Eu vou chamar o repórter, o grande jornalista, meu parceiraço, Luciano Resmini, do portal SB News. Ele está lá na fronteira oeste porque um incêndio destruiu completamente a casa de um idoso, lá mesmo em São Borja. O dono da casa, que foi consumida pelas chamas, é o seu Joicimar Fagundes, de 64 anos. Ele morava... Pode abrir o Luciano aqui? Pode deixar aqui, ó. Olha o que sobrou da casa, gente. O Luciano Resmini